Oi moçada, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos conversar na aula de hoje um pouquinho sobre produtos notáveis. Na verdade, nós já falamos sobre produtos notáveis ao longo do 8º ano, revisamos no 9º e agora o conteúdo do PET trouxe novamente esse assunto. Vamos começar falando sobre o quadrado da soma de dois termos. Eu coloquei aqui a soma entre A e B e isso elevado ao quadrado. Lembrando, gente, que todo número elevado ao quadrado significa que eu vou multiplicar esse número por ele mesmo duas vezes. Então, esse parênteses elevado ao quadrado equivale a mais B multiplicado por ele mesmo. Como é que nós vamos efetuar essa multiplicação de um parênteses pelo outro? Eu vou pegar o termo A e vou multiplicá-lo por todo mundo do outro parênteses. Então, vou fazer A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o termo B. B vezes A é BA ou AB, tá bom? A ordem aqui na multiplicação não faz diferença. Então, quando você for listar a sua resposta, vamos nos habituar a colocar em ordem alfabética. B vezes B, B ao quadrado. Como esses dois termos aqui são semelhantes, a gente pode juntar um AB com mais outro AB, 2AB. Chegamos na nossa resposta. Professora Melice, será que eu posso chegar ao resultado direto? Será que tem uma sequência? Ou eu sempre vou ter que multiplicar um parênteses por ele mesmo, nesse tipo de produto notável? Tem etapa sim. Olha só, eu até coloquei aqui por extenso, porque eu acho que facilita a sua memorização, o seu entendimento. Sempre que você tiver o quadrado da soma entre dois termos, o que você vai fazer? Pega o primeiro termo que aparece no parênteses e eleva ao quadrado. Segunda etapa, eu vou pegar esse expoente 2 e vou multiplicar de uma vez só pelos dois termos que moram aqui. Então, você vai ter 2AB. Última etapa, nós vamos pegar o quadrado do segundo termo. No nosso caso, o segundo termo era B. Então, B ao quadrado. E depois a gente soma todas essas etapas. Vamos ver alguns exemplos aqui? X mais 5 ao quadrado. Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. É um produto notável que nós podemos desenvolver em 3 etapas. Vamos lá? Primeiro termo que aparece no parênteses é x. Então, vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Segunda etapa, vou pegar o expoente 2 e vou multiplicar de uma vez só por todo mundo que mora aqui dentro. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. Última etapa, vou pegar o último termo e elevar ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Caso você tivesse efetuado a multiplicação, do parênteses x mais 5 vezes x mais 5 e realizado esse procedimento que a gente fez aqui, você chegaria ao resultado? Sim, mas isso é um pouquinho mais demorado. Então, se você compreendeu aqui a sequência dessas 3 etapas, pode fazer direto, tá bom? Inclusive, isso aqui, olha, quem tem facilidade nem precisa, já pode colocar o resultado direto. Mas se você tem um pouquinho de dificuldade, eu aconselho que você vá por etapas para não se perder, não ficar confuso. Segundo exemplo, 2y mais 4 ao quadrado. Quadrado da soma de dois termos. Vamos desenvolver em 3 etapas. Primeira, vou pegar o primeiro termo que aparece no parênteses, no nosso caso é 2y, e vou elevar isso ao quadrado. Segunda etapa, vou pegar o expoente 2 e vou multiplicar pelo 4 e pelo 2y. Tá aqui. Última etapa, vou pegar o último termo, que nesse exemplo é 4, e vou elevar ao quadrado. Vamos avaliar aqui? Eu tenho 2y para elevar ao quadrado. Então, vai tanto o coeficiente quanto a letrinha, a parte literal. 2 ao quadrado é 4 e y ao quadrado aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16y. 4 ao quadrado, 16. Tá aqui o nosso resultado. Essa sequência aqui com 3 termos que não são semelhantes à parte literal, que a gente não consegue reduzir mais, é chamada de trinômio, tá, moçada? Só para a gente recordar. O exemplo de número 3. Nós temos aqui k ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Vamos lá, 3 etapas. Primeiro, vou pegar o primeiro termo que aparece no parênteses e vou elevar ao quadrado. Segunda etapa, vou pegar o expoente 2 e multiplicar de uma vez só, por k ao quadrado e por x. Olha aqui a indicação. Última etapa, eu vou pegar o último termo e elevar ao quadrado. Tá aqui. Vamos desenvolver? Quando a gente tem um expoente dentro do parênteses e o outro do lado de fora, como nesse exemplo aqui, nós usamos uma propriedade que é chamada
potência de potência. Nesse caso, eu conservo a base e multiplico o expoente. 2 vezes 2, 4. Então, k elevado a 4. 2k ao quadrado x mais x ao quadrado. A gente tem aqui um outro trinômio. Não consigo organizar reunindo esses termos porque eles não têm a parte literal semelhante. Vamos conversar agora sobre outro produto notável, que é muito parecido com esse, mas ao invés de ter a soma de dois termos, nós temos a diferença. Como é que a gente vai desenvolver? De uma forma muito similar. Eu coloquei aqui, olha, o a menos b ao quadrado significa a multiplicação desse parêntese por ele mesmo 2 vezes. Vamos efetuar a multiplicação. A vezes a ao quadrado. A vezes menos b é menos ab. Vou fazer a mesma coisa com esse termo aqui, olha. Menos b vezes a é menos ba, mas aqui a gente vai colocar em ordem alfabética, então vou colocar menos ab. Menos b vezes menos b é mais b ao quadrado. Esses dois termos aqui são semelhantes, nós podemos reunir. Menos ab com menos outra ab, menos 2ab. Professora Melis, posso sair daqui e chegar nesse resultado direto? Sim. As 3 etapas que nós temos aqui nessa resposta podem ser obtidas de uma forma direta se você pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Depois, você vai pegar o expoente 2 e multiplicar de uma vez só por esses dois termos que nós temos aqui. A última etapa é pegar o último termo e elevar ao quadrado. Vamos para um exemplo? K menos 7 elevado ao quadrado. Pego o primeiro termo e elevo ao quadrado. Ok. Segundo passo, vou pegar o expoente, que é 2, e vou multiplicar de uma vez só pelos dois termos que eu tenho. Então, vou fazer 2 vezes menos 7 vezes k. Última etapa, vou pegar o último termo, que é menos 7, e vou elevar ao quadrado. K ao quadrado, 2 vezes menos 7, menos 14, então vai ficar menos 14k. Menos 7 elevado ao quadrado, 49. Todo número elevado ao quadrado fica positivo. Um detalhe aí que vai te ajudar, né? Muita gente já coloca isso direto. Se você tem facilidade, não precisa passar por essa etapa, pode vir direto para essa. Mas se tem um pouquinho de dificuldade, mistura sinal, faça cada etapa, né, no seu devido tempo para que você não se confunda. Nesse tipo de produto notável, em que o primeiro termo é positivo e o segundo negativo, os termos das extremidades sempre ficarão positivos e esse termo central negativo. Combinado? Nós vamos fazer mais exemplos ao final do vídeo. Para encerrar esse vídeo, a gente vai conversar sobre um outro produto notável que nós chamamos de produto da soma pela diferença entre dois termos. Eu tenho aqui um parêntese multiplicando o outro. Os números envolvidos em cada parêntese são os mesmos, só que aqui eu tenho a soma, aqui eu tenho a diferença. Vamos pensar como que eu desenvolvo essa multiplicação. O A vai multiplicar todo mundo do outro parênteses. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse termo. B vezes A é BA ou AB. A gente coloca aqui em ordem alfabética. B multiplicado por menos B. Quando a gente multiplica um número positivo por outro negativo, prevalece o sinal de menos. Então, menos B ao quadrado. Tem termo semelhante para a gente reunir? Sim, olha. Menos AB com mais AB. A letrinha, a parte literal é igual, então a gente pode associar. E aqui a gente tem um negativo e um positivo. Quando isso acontece, um anula o outro. A gente pode cortar. Então, o que vai sobrar? A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu costumo brincar com os meus alunos que esse tipo de produto notável aqui é o produto dos gêmeos. Os números são parecidíssimos, são iguais, a única diferença é o sinalzinho. Então, eu acho que para você fazer uma associação, lembra, é o produto dos gêmeos. São quase iguais, só existe uma diferencinha que é o sinal. Quando a gente fala de gêmeos, nós estamos falando de duas pessoas. Então, em quantas etapas você desenvolve esse produto notável? Em apenas 2. Quais etapas são essas? O primeiro termo que aparece nos parênteses é o número que está representado pela letra A. Então, quadrado do primeiro termo menos, sempre menos, tá bom? O quadrado do segundo termo. O segundo termo é B, então B ao quadrado. Vamos para um exemplo prático? Y mais 8 vezes Y menos 8. É o produto entre os gêmeos, olha, soma e diferença.
duas etapas. O primeiro termo é y. Então, y ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 8. Então, 8 ao quadrado, 64. Para a gente encerrar aqui, 2y mais 5 vezes 2y menos 5. É o produto que nós apelidamos aí como produto dos gêmeos. Duas etapas. O primeiro termo é 2y. Então, vou pegar esse primeiro termo e elevar ao quadrado. Menos, sempre menos aqui, o segundo termo que aparece nos parênteses é 5. Então, 5 ao quadrado. Aqui eu tenho coeficiente e parte literal. Tem que elevar tudo ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Y ao quadrado está representado aqui. Menos 5 ao quadrado, 25. Só para a gente concluir, vamos a alguns exemplos misturando aí todos esses produtos notáveis para ver se ficou tudo realmente bem compreendido. Esse produto notável aqui é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma e quadrado da diferença a gente desenvolve em 3 etapas. Vamos recordar quais etapas são essas? Eu vou pegar quadrado do primeiro termo, tá aqui. A segunda etapa é pegar o expoente e multiplicar de uma vez só pelos dois termos que moram aqui dentro. Então, vou fazer 2 vezes 9 vezes y, ou podia ser 2 vezes y vezes 9. Essa ordem aqui para multiplicação não faz diferença, tá bom? Último passo, pego o último termo, que é 9, e eleva ao quadrado. Vamos lá? 2 vezes 9, 18. Então, y ao quadrado mais 18y mais 81. Quadrado da diferença, 3 etapas também. Pego o primeiro termo, que é 2x, e elevo ao quadrado. Segunda etapa, pego o expoente e multiplico de uma vez só, por menos 3 e por 2x. Aqui está. Último passo, pego o último termo, que é menos 3, e elevo ao quadrado. 2x elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e o x ao quadrado aqui. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 multiplicado por 2 é menos 12. Menos 12 vezes x, menos 12x. Todo número elevado ao quadrado é positivo, então menos 3 ao quadrado, 9. Temos aqui um trinômio, nenhum desses termos tem parte literal igual, então a gente não consegue reduzir mais, acabou por aqui. Quadrado da diferença entre dois termos de novo, vamos aqui, 3 etapas. Primeira, pego o primeiro termo, que aqui é k elevado a 2, e elevo ao quadrado. Segunda etapa, pego o expoente, que é 2, e multiplico por menos 10 e por k elevado ao quadrado. Tá aqui essa etapa, olha. Último passo, pego o último termo e elevo ao quadrado. No caso aqui, menos 10 ao quadrado. Quando nós temos um expoente dentro do parênteses e outro do lado de fora, isso indica uma potência de outra potência. Conservo base e multiplico o expoente. Então, fica k elevado a 4. 2 vezes menos 10, menos 20. Menos 20 vezes k ao quadrado, menos 20k ao quadrado. Menos 10 ao quadrado, 100. A gente tem 3 termos aqui, a parte literal não é semelhante, então a gente não consegue mais reunir. Acabou aqui o nosso trabalho com esse produto. Para encerrar, tem a multiplicação entre dois parênteses. Observe bem, os números envolvidos são os mesmos. A única diferença é que nesse parênteses eu tenho a soma e aqui eu tenho a diferença entre esses dois termos. Isso aqui é o que nós apelidamos como o produto dos gêmeos, lembra? Gêmeos, duas pessoas, duas etapas. Quais são elas? Vou pegar o primeiro termo que aparece nos parênteses, no caso aqui é 2a ao quadrado, e vou elevar esse termo ao quadrado. Menos, sempre menos aqui, o segundo termo que aparece é o 3. Então, vou pegar esse segundo termo e elevar ao quadrado. Para fechar, 2 ao quadrado, 4. Ao quadrado elevado ao quadrado, potência de potência, conservo base e multiplico o expoente. Então, fica a elevado a 4. 4a elevado a 4, meu primeiro termo. Menos 3 ao quadrado, que é 9. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida sobre esses produtos notáveis, deixa aqui nos comentários ou então no nosso grupo que a gente esclarece. Bons estudos, gente!